Olha só, pessoal, bora voltar? Então, só reiterando esse item B aqui. Então, o Brasil, ele se configura como esse segundo tipo de Estado. Tem o Estado autoritário e tem o Estado de Direito, né? Desde 88, o Brasil, ele é um Estado de Direito. Ele é um Estado baseado na autoridade da lei. Baseado na autoridade... Tá ligado o áudio? Tá. Baseado na autoridade da lei, baseado na autoridade do que a Constituição e as normas jurídicas em geral prevêem. Qual é a consequência disso, especificamente? É que o funcionamento do Estado, a estrutura do Estado, ela é prevista dentro da Constituição. E aí tem aqueles três núcleos que eu expliquei aqui. A Constituição estabelece quem exerce quais funções e de qual modo. Então, por exemplo, a Constituição vai dizer quem pode legislar sobre tal assunto, ou, dá um exemplo mais prático, né? A Constituição estabelece que cabe à União Federal. Professor, União Federal e governo federal são a mesma coisa? Não. Eles são conceitos próximos, mas não são idênticos. A União Federal é o ente federativo. O governo federal está mais associado à administração da União Federal. Como assim? A União Federal, por exemplo, é composta pelo Executivo, Legislativo e Judiciário. Quando você fala governo federal, você normalmente pensa no Poder Executivo Federal, na presidência, nos ministérios, nos órgãos desses ministérios. Então, a gente vai falar de forma mais técnica em União Federal, que é o ente federativo como um todo, tá bom? Que agrega Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, a Constituição estabelece que cabe à União Federal legislar sobre direito penal por meio de leis ordinárias. Quem pode fazer isso? A União. União Federal pode. Sobre o quê? Sobre o direito penal. Por qual meio? Por meio de lei ordinária, que é o como. Qual a consequência disso? Bora lá. Outra pessoa candidata a cargo público aqui. Elora. Elora se candidata a deputada estadual. Deputada estadual aqui no estado do Pará, e ela vence a eleição, se elege para a Alepa e tal, tudo bem. E aí a Elora tem um compromisso muito grande. Qual é o compromisso? Com a preservação do quê? Com a preservação das tradições. Pronto, preservação das tradições regionais. E a Elora propõe como crime colocar leitinho no açaí. É crime no estado do Pará você tomar açaí com leitinho. É uma possibilidade, acho plausível. Gente, o Estado pode instituir um crime? O Estado do Pará, a Alepa, ela foi lá, a deputada estadual propôs, a Alepa aprovou, o governador sancionou. Isso é possível? Não, porque direito penal foi atribuído ao governo federal. Pronto. Bora lá, outro exemplo. O presidente da República está cansado de fake news, e aí ele vai e edita uma medida provisória prevendo que fake news seja crime a partir de hoje.
Uma medida provisória é uma lei ordinária? Não. Uma medida provisória pode vir a ser uma lei ordinária. Mas a medida provisória é uma coisa, lei ordinária é outra. Princípio filosófico básico. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Medida provisória não é lei ordinária. Medida provisória tem força de lei, mas é um outro conceito. Tá. Ele pode fazer isso? Ele é o presidente, então ele ocupa um cargo na União Federal. A União Federal tem poder para fazer leis sobre direito penal. Qual é o erro nesse exemplo que eu dei para vocês? É que ele fez de uma forma errada. Um presidente não pode criar crimes por meio de medida provisória. Teria que ser o meio de lei. Vocês estão entendendo? Essa combinação toda que eu estou dando para vocês, quem faz o que, como está prevista na Constituição. Me peça um exemplo aí para a gente analisar. Me dê um exemplo para a gente analisar. Professor, sei lá, governo do município pode fazer tal coisa? O que é que vocês me dizem? Deem um exemplo de uma situação. Tá aí. O município não pode fazer. Pensem aí. O que a gente vê o município fazendo que ele não pode fazer? Bora lá. Tem eleição para vereador esse ano. Município. E aí nem precisa saber a Constituição, tá? Isso aqui eu tô pegando aqui os exemplos mais simples para que a gente tenha uma intuição, né? Mas assim, a gente vai ver isso com mais calma, tá? Todas essas regras, obviamente, ao longo do semestre. Município tem obrigação de manter segurança pública? O que vocês me dizem? Isso é atribuição do município? Ou não? Temos uma proposta que sim. E aí, quem mais? O que vocês me dizem? Será ou não? Gente, resposta não. Segurança pública não é atribuição do município. Segurança pública ela é atribuição dos estados, que eventualmente contam com o apoio da União, do governo federal, né, da União, mas não é atribuição do município. Professor, e a Guarda Municipal? A Guarda Municipal, ela existe para manter a ordem, nem manter a ordem, na verdade, é para preservar o patrimônio público municipal. Então, a Guarda Municipal, ela deveria preservar prédio público, sei lá, praça pública, por aí vai. Assim, preservar no sentido de proteger, deixar que as pessoas depredem, algo do tipo. Ela não é uma força de segurança, nesse sentido de segurança pública, tá? A segurança pública no Brasil, ela foi incumbida preferencialmente aos estados, polícia militar e polícia civil, tá bom? Embora elas tenham funções diferentes também. Isso é só um exemplo. E essa estrutura está prevista na Constituição. Claro até aqui? Sim? Perfeito. Então, olha só. O problema originalmente, o problema básico da organização dos estados era a separação dos poderes. Originalmente, o problema era: vamos organizar o Estado distribuindo as funções que ele tem entre grupos diferentes. Para que isso?
para evitar que nós caiamos em um Estado autoritário. Então, a gente faz o seguinte: quem legisla é um, quem julga é outro, quem administra é outro. A gente vai fazer uma estrutura com diferentes pessoas, ou diferentes grupos, ou diferentes órgãos, exercendo as funções diferentes que existem dentro do Estado. Então, primeiramente, né, o primeiro gesto na organização do Estado foi separar os poderes. Primeira preocupação, vamos dizer assim, vamos organizar o Estado de forma que pessoas com poderes, pessoas diferentes tenham poderes diferentes dentro de um Estado. E a gente vai ver essa estrutura. E aí, provavelmente, vocês viram essa discussão lá no direito não, lá na ciência política. Viram essa estrutura de judiciário, legislativo, executivo, como se deu esse surgimento, né? A gente vai rever isso lá na unidade 3, se não estiver enganado, unidade 3. Então, por exemplo, originalmente, o judiciário não era uma das funções do Estado, não sei se vocês lembram disso. Originalmente, o judiciário ele era um órgão do executivo. Então, nas primeiras versões de Montesquieu, por exemplo, você tinha o executivo, o legislativo, o judiciário não eram desses poderes, você tinha outros entes, como um poder de relações internacionais, às vezes. Então, você tinha diferentes configurações. A configuração atual de executivo, legislativo e judiciário, ela é uma configuração recente, ou relativamente recente nesse debate todo, né? Esse debate começa no início da modernidade, mas o judiciário só se afirma como um poder independente, autônomo, na Constituição Americana. Que aí a gente vai ver, né, surge um grupo de autores que começam a defender isso, chamados os federalistas. Os federalistas começam a dizer, não, o judiciário tem um papel fundamental e ele tem que figurar aí como um dos poderes. Essa é a primeira preocupação, e essa é a preocupação até hoje em todos os países. Todos os países têm essa preocupação, todos os países, volta aqui, que seja um Estado de Direito. Então, professor, não existe uma preocupação como essa na China. Ok, mas a China não se preocupa em ser um Estado de Direito. Então, tá bom, paciência. Todos os países que se preocupam, que pretendem ser um Estado de Direito, vão, em primeiro lugar, se preocupar com essa separação dos poderes. Ok? Com essa separação dos poderes. Qual é a segunda preocupação que surge aí não em todos os estados? Em estados com uma grande extensão territorial. Então, vou colocar aqui, tá? Em outros estados, que são estados com uma grande extensão territorial, Rússia, Estados Unidos, Brasil, o problema é outro. Qual é o problema? É que eles são estados tão grandes, mas tão grandes, que eu não consigo concentrar o poder em um único lugar.
Eu não posso deixar que a capital, sozinha, administre o território inteiro. Eu preciso dar poderes, dar atribuições às unidades ou às partes desse território. Que no caso do Brasil, a gente vai chamar de estados. Isso, o processo de descentralização. Isso mesmo, Adriano. Eu tenho que descentralizar esse poder. Eu tenho que deixar alguns poderes na capital, alguns poderes nesse centro, mas outros poderes eu tenho que ir distribuindo pelo território. E aí, nesses, não é em todos os estados, nesses estados com grande extensão territorial, surge uma outra preocupação. Qual é a preocupação? A preocupação da federação. A preocupação da divisão dos poderes entre o centro, ou a União, e aí outras partes que serão efetivamente os entes parciais. Isso mesmo, Carlos, isso mesmo. E você vai ter, então, esse processo de formação das federações. Isso, Adrim. E essas unidades autônomas, elas terão autonomia política, econômica, legislativa, terão uma série de prerrogativas para poderem funcionar independentemente do poder central. Isso mesmo. Independentemente do poder central. Que é o caso do Brasil, tá bom? Embora, assim, a gente vai ver nessa unidade que existem diferentes modelos de federalismo. O modelo de federalismo brasileiro, originalmente, é um federalismo centralizador. Hoje, ele já é um pouquinho mais ameno. Então, hoje, a gente já tem um processo de fortalecimento dos Estados-membros. Mas, na origem, o federalismo brasileiro ele é quase que só de aparência, né? Porque o governo federal, a União Federal, concentra muito poder, muito dinheiro, e os Estados-membros quase nenhum. Mas a gente vai ver esse processo de transformação, tá bom? Ok até aqui, gente? Sim. Esses são os dois temas centrais da nossa disciplina: separação dos poderes e organização territorial do Estado, né? Isso tudo para nós voltarmos àquela primeira pergunta lá: o que é um Estado de Direito? Tudo isso que a gente está vendo aqui é para a gente poder caracterizar o Brasil como um Estado de Direito. É um Estado onde o Estado submete-se à autoridade da lei, e especificamente aqui a autoridade da Constituição. Ok? Isso aqui é a introdução à nossa disciplina, que a gente vai começar a desenvolver mais a partir da próxima aula. Tinha alguma dúvida sobre a aula de hoje? Essa é uma aula mais introdutória mesmo. Só queria que ficasse claro nossa estrutura. Nenhuma dúvida? Ok. Professor, só uma perguntinha. Pode falar. O senhor falou sobre a responsabilidade, né, do presidente lá no início. Sim. É só uma coisa que ficou matutando na minha cabeça. No caso, se fosse um ator e viesse a cometer um crime sobre um jornalista que publica uma notícia falsa dele, e acontecesse o mesmo com o presidente, seria julgado da mesma forma, no caso? Assim, tu fala a aplicação da lei? Sim, seria Sim. da mesma forma. Tá. O que muda é quem vai julgar. Entendi. O artista vai ser julgado por um juiz da vara criminal comum. O presidente, dependendo, vocês vão ver isso, mas dependendo da relação ou não com o mandato, ele vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas a lei vai ser a mesma. A lei é a mesma para os dois. Só muda a competência. Entendi. Obrigada. De nada. Tudo bem, pessoal? Então, nos vemos quinta-feira que vem, 10 horas, tá bom? Não sumam. Tchau, pessoal. Até semana que vem, pessoal.